E chegou a hora da gente falar agora de assuntos interessantes na nossa pausa do café. Pois é, hoje, segunda-feira, é dia da gente falar de economia, finanças pessoais. Minha amiga Josi está aqui. Tudo bem, Josi? Feliz ano novo para você, nosso primeiro encontro desse ano, né? Para você também, Edson. Feliz ano novo. Feliz ano novo a todos de casa. E o assunto de hoje vai falar exatamente sobre isso, né? Estar preparado para os imprevistos desse ano. Acho que imprevisto maior do que o do ano passado, acho que a gente não vai encontrar, né? Maior do que a Covid. Mas ainda estamos enfrentando ela. Então, o que é que a gente pode pensar do ponto de vista de economia financeira realmente, para tentar administrar, né? E não ter problemas maiores, hein, Josi? Então, antes da gente falar sobre planejamento financeiro, vamos fazer uma reflexão sobre planejamento de vida. Acho que o momento pede muito essa reflexão. É muito importante a gente saber responder a seguinte pergunta. Onde eu desejo chegar realmente? Em que etapa eu me encontro? Né? E o que é necessário para que eu coloque em prática todas as minhas metas, meus objetivos? Porque a nossa vida é feita de etapas, né? Alguns estão entrando na universidade, outros estão saindo, alguns estão se aposentando, outros querem ter filhos, né? Casar. Então, em que etapa você se encontra na sua vida? Né? O que você considera importante realmente? Feito essa reflexão, aí a gente faz uma análise, né? A gente pode falar sobre finanças pessoais, sobre planejamento financeiro. E que a gente está começando o ano agora, esse é um momento muito oportuno para que a gente possa colocar na ponta do lápis aquilo que a gente realmente precisa para que a gente tenha uma qualidade de vida maior. Afinal de contas, 2020 foi desafiador demais, 2021 não será diferente. Então, termos um plano vai ajudar bastante para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, por onde começar? Primeiro passo, como eu disse, faça essa reflexão, veja em que etapa você está. Às vezes, a gente leva 2 horas, uma semana, né, um mês para planejarmos uma viagem dos nossos sonhos. E o planejamento da nossa vida vai ficando sempre para o segundo plano, ou a mercê, na verdade, dos imprevistos ou do dia a dia. Então, no planejamento financeiro, é importante você saber exatamente quais são suas metas e seus objetivos, em quanto tempo você deseja alcançá-los. Ok, quanto custa essas metas e esses objetivos? A começar pelas necessidades básicas, né? O que é necessário para você ter uma qualidade de vida, né? Quais são os serviços, quais são tudo aquilo que você realmente precisa para sobreviver. E se a sua renda comporta todas essas necessidades e esses desejos. Então, feito esse balanço, você aí vai para a segunda etapa. As nossas despesas, né, tudo aquilo que a gente precisa para viver, a gente pode dividi-las por categoria. Então, na categoria alimentação, o que comporta, né? Qual é a sua alimentação, seus hábitos de alimentação diário, né? O que é que você considera importante, como é que você define, se está baseado na praticidade, daí você utiliza, né, faz uso de muitos produtos industrializados pela comodidade, nem sempre os mais saudáveis e os mais econômicos, ou você adota uma alimentação muito mais saudável, portanto, às vezes mais econômica, né? Você pode mensurar isso. Então, a alimentação é um item muito importante que você deve saber exatamente quanto custa, o que é importante. E separar. Agora, do orçamento geral, pegando só esse gancho da alimentação, quantos % da gente deve dedicar para a alimentação, assim, do nosso ganho, assim, mensal? Olha, existe um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas que dá para cada categoria um percentual. Certo. Tá? A alimentação está na casa dos 15% aproximadamente, se não me falha a memória. Mas isso aí depende muito do seu padrão de vida, depende do tamanho da sua família. Então, há famílias com 5 membros, há família com 2 membros, né? A alimentação vai pesar mais. Então, a alimentação vai pesar mais. Algumas famílias têm no seu orçamento a conta, o aluguel, então outras já não têm. Então, tem a prestação da casa própria. Então, isso depende muito do padrão de vida de cada um. Chamamos atenção também para o item transporte, né? Quanto custa realmente você manter seu carro e quanto você está gastando de combustível, de manutenção, né? Enfim, quanto custa? É mais econômico você manter esse carro que te leva para todos os lugares ou seria o ideal você utilizar transporte público ou algum outro meio de transporte? Faz uma reflexão sobre isso porque é um item que pesa muito nesse orçamento.
A gente falou sobre a questão das despesas de casa, né? Se você paga aluguel nesse momento em que é um momento também muito oportuno de você negociar, já que se o seu aluguel estiver vencendo, tenta negociar um valor mais baixo, o momento realmente pede que você negocie. Então, para que esse orçamento caiba realmente no seu bolso, você vai ter que ajustar algumas contas, porque as projeções para o ano de 2021 requer muita cautela, né? A gente está aí em meio a uma pandemia e muitas famílias tiveram suas rendas reduzidas e é necessário, ainda que você tenha um padrão de vida bom, é necessário cautela. Ser cauteloso, né? E estudar bastante tudo que vai fazer. Agora, Josi, a gente sabe que nessa questão do padrão de vida, muitas famílias que estavam dependendo, por exemplo, do auxílio emergencial já não contam com esse auxílio nesse mês de janeiro. Com certeza vai ser um impacto grande. Então, assim, tem que fazer a mágica, na verdade, né, de quem, às vezes, pessoas só dependiam desse auxílio, outras complementavam com o auxílio, né, é uma situação complicada também para quem dependia e aí tem esse orçamento já tão enxuto, tão apertado, né? Muito bem lembrado, Edson. Esse vai fazer falta tanto no bolso do brasileiro, né, que estava realmente com a renda muito reduzida, ou até nem tinha, estava dependendo especialmente dessa quantia, e vai fazer falta também para a economia como um todo, né, porque foi uma quantidade de dinheiro que contribuiu bastante para movimentar a economia. Então, nesse momento, mais cautela ainda, né? E usar a criatividade naquilo que você faz de melhor. É muito desafiador, é um desafio muito grande você ter que, num momento desse, ainda ter que usar dessa criatividade, né, usar dessa capacidade empreendedora, mas o ser humano, em momentos difíceis, ele realmente consegue encontrar habilidades, né, desenvolver habilidades capazes de transformar em renda e algo que faça bem para outras pessoas e, consequentemente, gere uma certa quantia em dinheiro para a sua sobrevivência. A dica, então, hoje é estudar realmente como é que está a sua situação e planejar, já que a gente está no início do mês, do ano, né? O que vai ser feito aí nos próximos meses. Quem ganha, por exemplo, o salário mínimo vai ter um aumento aí de R$45, não é muita coisa, mas, claro, há um impacto também. Então, assim, o que vai ser feito com esses 45 a mais? Muita gente vai levar exatamente para a área da alimentação, do transporte, infelizmente não tem como correr disso, né? E a gente tem falado, desde o ano passado, a gente está falando aqui da inflação, especialmente da inflação de alimentos, que houve um aumento significativo na cesta básica, né? Então, isso agrava ainda mais as finanças pessoais de cada um de nós. Mas é muito importante que você não deixe de fazer essa avaliação. Embora esteja difícil, eu não gosto muito de usar essa palavra difícil, mas muito desafiador, é necessário que você reflita e veja o que pode ser feito, né? O que eu posso incrementar, de que forma eu posso complementar essa renda, né? Então, há sempre alguma coisa. Não se desespere antes de pensar com cautela mesmo e com desejo de transformar essa situação. Obrigado, Josi, pela sua participação. Semana que vem a gente volta a se encontrar de novo aqui no nosso Pausa do Café. Com certeza. Ótima semana a todos. Obrigado. Josi Gomes, nossa economista aqui na Pausa do Café.